Atlético Goiânia. Foi uma vitória do tradicional contra tudo e contra todos. Deu para perceber uma revolta ali ao término do primeiro tempo com as decisões do árbitro e enaltecer também o sistema de jogo que você implementou para esse duelo específico contra o Fluminense, pois você entrou com 3 volantes. Gostaria que vocês explicassem, né, a decisão pelos 3 volantes, ali a saída do Gonzalo Freitas, que vinha sendo titular, e durante todo o desenrolar da partida, como você enxergou e fez a leitura para conquistar essa vitória importante para o Atlético. Boa noite a todos, boa noite, Gustavo. O jogo, acho que o Bruno tocou numa palavra-chave, o que foi a partida mesmo, foi a vitória do merecimento. Então merecemos por tudo aquilo que nós apresentamos na somatória geral do jogo. No primeiro tempo a gente começou, depois que a gente um pouco abaixo, conseguimos encaixar logo no início, e aí conseguimos as nossas conexões, poderíamos ter saído já com o placar em vantagem. Segundo tempo deu uma equilibrada, mas em momento algum essa equipe deixou de acreditar na possibilidade de vitória, tanto é que as nossas substituições foram em função disso aí, para a gente buscar o resultado de vitória. Então dar o parabéns a todos, porque hoje cumpriram com excelência tudo aquilo que e pela entrega, pela alma. Por isso que a gente sempre enaltece, até mesmo nas derrotas que tivemos, o engajamento e o comprometimento desse grupo. Então, mais do que merecido por tudo aquilo que eles desempenharam dentro do campo. Quanto o sistema, né, a ideia de jogo com 3 volantes, a gente sabia que a gente ia precisar ter um eixo central mais protegido, até pelas características do adversário, muita manipulação, muito jogo de atração, mas sem perder a velocidade e o ataque à profundidade. Então ele queria te atrair para depois você utilizar os corredores, ou se tivesse vantagem, fazer esse jogo associado para poder tentar desequilibrar nosso sistema defensivo. Mas nenhum momento nós colocamos pensando em se defender, até porque o Haldin e o Baralho são 2 atletas bastante agressivos, que saltam bastante, certo, para pressionar. Essa era uma das estratégias nossas, pressionar desde cima lá, para não dar essa possibilidade do Fluminense construir as suas jogadas lá de trás limpa. Então a gente conseguiu intervir. O Hurtado teve a função ali, depois a entrada do Derek também, para poder tentar marcar essa iniciação do adversário. E como eu falei, a gente for citar nomes, todos fizeram uma excelente partida, certo? A gente fica feliz porque ter conseguido esse resultado de vitória, e como o Bruno comentou, uma vitória do merecimento. Boa noite, Loser, parabéns pela vitória, uma vitória do merecimento contra tudo, contra todos, e queria que você falasse justamente sobre esse espírito do Atlético, que não se deixou abater com as chances perdidas no primeiro tempo, com o gol anulado. Eu queria que você falasse justamente sobre o trabalho mental, que a gente vinha o Atlético sentindo bastante esse tipo de situação na partida. Hoje foi totalmente diferente, o time não parou em momento algum, independente das circunstâncias do jogo. Por isso que a gente ressaltou, né, o merecimento pelo resultado de vitória, porque do primeiro minuto até o fim a gente sempre tentou buscar o resultado da vitória, mesmo enfrentando uma excelente equipe, atual campeã da Libertadores. Então os atletas que iniciaram a partida, 7, 8 atletas que já estavam o ano passado, então isso dá um conjunto, dá um desafio maior para a gente poder encaixar e neutralizar os pontos ofensivos do adversário. Mas hoje a gente conseguiu, e essa questão, tirando o jogo do Vitória, que eu acho que o comportamento nosso ficou aquém daquilo que a gente pode, hoje mais uma vez, além da entrega, do engajamento, do comprometimento com a nossa estratégia, a gente conseguiu ter circulação de bola, entramos pela direita, pela esquerda, pelo centro. Então fomos merecedores mesmo desse resultado que tivemos na tarde de hoje. Loser, boa noite. Queria que você falasse de um jogador específico, né? O Jean Carlos tem apenas 19 anos, foi a estreia dele no time profissional do Atlético, mostrou ali muita personalidade, tanto no lance do gol, quanto também naquela chance que ele teve depois. Como é que foi a sua conversa com ele, dele ser relacionado? O Atlético tinha poucas opções hoje no banco para o setor ofensivo, né? Como é que foi a sua conversa com ele? Se é uma característica sua também, tem garoto da base à disposição, colocar independente do momento? Eu, por ser oriundo da base, né, de categorias de base, eu sempre tenho um olhar mais atento, né, para esses jovens, né, que estão nos clubes ao qual eu passo. Se fizer um recorte na nossa trajetória, graças a Deus a gente tem conseguido inserir
esses meninos da base, em todos os clubes que nós passamos, e dar oportunidade. Lógico, você precisa fazer um preparo. O Jean já tinha sido convocado, assim como o Giovani também, que é muito bom jogador, precisa ser lapidado, assim como o Jean. Então eles vêm treinando bem, tá buscando o seu espaço. E a única coisa que eu falei para ele, além da função tática, eu falei: vai lá e faz aquilo que você faz no treino. Então a responsabilidade é minha. Então vai lá e desfruta desse momento e faça aquilo que você faz no treino. Então fez a jogada que do nosso gol, poderia ter feito o segundo gol, mas o perder o gol faz parte. Mas o mais importante, ele se colocou em condição de fazer essa execução dessa finalização. Então um menino, nós vamos estar sempre atentos. Já conversei com ele ali também agora, para que possa se manter com os pés no chão, trabalhando, porque é isso que vai fazer com que ele realize os sonhos dele. Então a gente sempre vai ter um olhar para as categorias de base. A gente tem conversado muito internamente. Então esses atletas já estão conosco um bom período, esses dois que eu mencionei, e agora é dar sequência para eles, dar orientação para que eles possam colocar em prática tudo aquilo que a gente enxerga que eles têm de potencial. Boa noite, professor Louze, parabéns pela vitória. Seguinte, eu queria complementar a pergunta do nosso amigo Rodrigo Caraz. É o seguinte, vitória é importante, a gente sabe da situação da equipe do Atlético. Esse mental que o senhor trabalha muito bem, essa vitória é fundamental para a sequência, ainda sonhando com a... As coisas tendem a sair mais ao natural, e quando os resultados positivos ele não chegam, a gente sabe que, querendo ou não, o jogo pede uma determinada ação, mas devido a essa instabilidade, essa insegurança, o atleta acaba não fazendo por causa da sequência de resultados negativos. O que a gente tem procurado fazer aqui? Para a gente não olhar as circunstâncias, vivenciar o dia a dia, vivenciar a cada oportunidade que a gente tem de jogar a maior competição do nosso país e sempre levar para campo a nossa melhor versão. O que a gente tem de comprometimento um com o outro? É justamente isso, levar o melhor nosso, porque isso a gente controla. As outras questões do jogo, o resultado, as outras questões que envolvem uma partida de futebol, a gente não controla. Então focar naquilo que a gente consegue controlar, nossa estratégia, nosso dia a dia, nosso trabalho, nosso conteúdo, e assim nós vamos seguindo. Lógico que a vitória ele tem dois caminhos, né? Então às vezes ela pode te levar para um caminho de não pagar o preço porque você conquistou esse resultado, às vezes aquele velho salto alto que a gente já conhece, um jargão do nosso futebol, mas aqui são os atletas centrados, sabem o que nós estamos passando. Então é uma vitória para nos impulsionar. Já quinta-feira já temos mais um embate lá contra o Criciúma, então nos alivia na tarde e noite de hoje, mas já pensando a partir de amanhã no próximo adversário, para que a gente possa ir lá de novo, com esse mesmo comprometimento, com esse mesmo espírito, entregando o nosso melhor lá dentro, para que a gente possa assim nos aproximar daquilo que a gente deseja, que são as vitórias. Então é isso que a gente tem batido a cada dia, e a gente fica feliz quando esses atletas são recompensados pela vitória. Então fortalece aquele discurso que a gente tem diário, fortalece o que a gente vem se entregando nas nossas sessões de treinamento. Então agora é olhar para frente, pensar no Criciúma, mas hoje comemorar, celebrar e parabenizar os nossos torcedores que vieram e nos apoiaram do início ao fim. Boa noite, Louzer. Parabéns pela vitória. Eu queria que você comentasse os lances dos gols. O primeiro gol que foi anulado ali no mínimo detalhe, e o segundo gol do Janderson, que o jogador do Fluminense ali durante o jogo mesmo, ele já pegou a imagem, já queria mostrar para o árbitro. Você teve tempo já de ver o que aconteceu exatamente? Olha, eu não costumo ver, certo? E hoje eu vi, certo? Mas assim como eu não falo de arbitragem, muitas vezes a gente foi prejudicado, então eu foco naquilo que a gente precisa fazer para a gente poder vencer. Então a gente treinou essa jogada do escanteio que originou, e depois veio a segunda bola, o Baralhas fez a jogada e nós conseguimos fazer o gol com o Alisson. Era uma possibilidade e foi algo que foi trabalhado, certo? O segundo gol, jogada individual do Jean, certo? Então, e o Janderson foi feliz no arremate. Então a gente procura sempre olhar aquilo que a gente controla. Com aquilo que a gente não controla, que é o fator externo, são a questão de rede social, mídia, imprensa, arbitragem. Eu não falo, se puxar o meu histórico, eu nunca vou transferir uma responsabilidade minha. Deixo para as pessoas responsáveis para sempre falar a questão de arbitragem. Então essa é a minha conduta, essa é a minha linha. Não entro nessa seara, até porque eu não tenho essa capacidade de interpretação que as arbitragens que o árbitro tem.
Então eu prefiro focar naquilo que eu tenho de responsabilidade, aquilo que a gente controla, e assim tentar fazer o nosso melhor para vencer as partidas. Oi, Loser, boa noite. Quero saber de você sobre a chama, a esperança da manutenção. Com essa vitória, o Atlético reduz para 6 a diferença para o Fluminense e para 7 do primeiro time fora da zona de rebaixamento nesse momento da tabela. Como é que fica essa chama da esperança? Olha, a chama tem que estar sempre acesa. É isso que eu tenho falado desde quando nós chegamos, e fui perguntado como motivar para um jogo como esse. São vários, já tem vários fatores inseridos que te traz motivação. Primeiro, você faz o que ama, certo? Foi uma escolha nossa. Quem escolhe ser atleta profissional de futebol, jogador de futebol, trabalhar como comissão, treinador, são escolhas, ninguém nos coloca lá. Então nós decidimos viver disso. Então, além da paixão, do amor que a gente tem, e mais ainda, a melhor competição do nosso país. Então, olha o que traz de visibilidade. Só isso são 3 fatores fundamentais para que a gente possa se mobilizar, motivar, e a chama tem que estar sempre acesa, independente de qualquer circunstância. Se for o pior cenário, se o Atlético no dia que sacramentar, se a gente não conseguir essa possibilidade de permanência, a gente vai honrar o nosso nome, a nossa instituição, a nossa camisa, que é muito forte, respeitar o nosso torcedor. Então é isso que a gente vende todo dia, e que nos traz felicidade é justamente isso. A entrega, vocês que acompanham, a entrega nos treinamentos. Não é fácil você mobilizar o atleta o tempo inteiro, mas nós temos que trazer isso na memória deles também, porque lá atrás, quando eles tinham 6 anos, 7, 10, eles sonhavam em vivenciar o que nós estamos vivenciando, essa oportunidade. E vários companheiros nossos gostariam, mesmo com as circunstâncias, com a situação que nos encontramos, trocaria de lugar e gostaria de estar no nosso lugar. Então nós temos que valorizar, nós somos privilegiados de fazer aquilo que a gente mais ama, agradecer todos os dias, e o compromisso nosso é 100% todo dia. Eu não aceito menos, porque eu vou sempre entregar meu 100%. Então isso já está enraizado. Então, se a gente seguir nesse passo, claro, eu não sei qual que será o final, mas que nós vamos honrar essa camisa, nós vamos lutar até o final por cada resultado de vitória, e isso que a gente controla, a gente vai fazer. Boa noite, professor. Igor Oliveira, PUC TV. Complementando a pergunta do colega Rafael, agora nesse momento são 7 pontos de distância para o Vitória. E agora 2 jogos, Criciúma, Cuiabá, com essa vitória gigante em cima do Fluminense, como foi hoje. É em cima disso que você pretende trabalhar? Em cima dessas 2 vitórias, para o Atlético realmente girar a chave dentro do campeonato? Olha, é uma baita oportunidade, e a vida, ela é feita de escolha e oportunidades. Então, uma oportunidade a gente tem para poder nos aproximarmos desse pelotão da frente, certo? Então nós vamos trabalhar muito, mesmo nessa sequência aí curta de um jogo para outro, período curto de um jogo para outro, recuperar os atletas, trabalhar em sessão de vídeos, fazer os pequenos ajustes que a gente acredita que será preciso para a gente neutralizar o adversário e explorar aquilo que tem de fragilidade. Então vamos focar nessas questões, e tudo que nos traz esperança, tudo que nos motiva, tudo que nos mobiliza, a gente vai sempre trazer para a nossa realidade. Então, como eu já falei, a gente faz com amor, a gente vive disso aqui. Então a gente não pode deixar de entregar o nosso melhor. E quando você entrega o seu melhor, quando você vivencia uma partida na sua plenitude, isso te aproxima, independente do resultado de uma vitória. Então é isso que a gente tem pregado aqui diariamente, e a expectativa que a gente leve para campo esse espírito, esse comprometimento, esse engajamento para esse jogo que teremos contra o Criciúma. Lógico, trazendo uma vitória de lá, nós vamos ter um período depois de data FIFA que dá para a gente trabalhar ainda mais, fazer os pequenos ajustes para dar essa arrancada final para o nosso sonho de permanência.